para as provas. Nossa, a gente está parecendo a louca, né? Claro que não, né, professora? Não estão ansiosos para a prova? Duvido. O aluno sempre fica ansioso para a prova. Já estão estudando, colocando tudo em dia, todas as tarefas. Ó, eu não coloquei tarefa lá hoje, porque como hoje é revisão, se o negócio bimbar lá para mim e falar que eu tenho que colocar, daí eu coloco qualquer coisa lá para vocês, tá? Mas eu não coloquei tarefa, até porque semana que vem é semana de prova, tá? Então, vou só fazer a revisão. Outra coisa que eu ia falar, como eu achei que não ia dar tempo... Oi, Juliano, boa noite. Como eu achei que não ia dar tempo de dar o código de Hammurabi para vocês, por conta do tanto de aula que a gente não teve, eu não coloquei ele na prova, tá? Então, ele vai cair na prova do próximo bimestre, ok? Então, o código de Hammurabi não vai cair esse bimestre. Acho que é isso. O recado, acho que era esse. Daí, lembrem, quando for fazer a prova, de enumerar corretamente a questão, tá? Pode fazer no caderno e tirar foto, pode fazer em Word, pode fazer em PDF, tá? Não precisa estar na ordem, mas tem que estar enumerado de forma correta, porque se tiver sem número, eu vou zerar a prova, tá? E se tiver também com a numeração errada, eu também vou zerar a questão, tá? Então, prestem atenção na hora que vocês forem fazer a prova para estar colocando ela lá de forma correta. Principalmente os alunos do primeiro semestre, tá? Que não fizeram nenhuma prova ainda, tá? Não deixem para a última hora, porque vai que acontece algum imprevisto, acaba a luz ou qualquer coisa desse tipo, né? Então, não deixem para fazer tudo no último dia, tá? Teve aluno semestre passado que acabou perdendo prova minha por conta disso. Deixou para fazer no último dia e depois deu algum problema e ele não conseguiu fazer, tá? Certinho? Até aqui tudo certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? É aula, pode passar. O meu marido comprou canudo? Trouxe canudo de doce de leite. Gente, vocês querem agradar essa professora? É dar canudo de doce de leite para ela. É o doce preferido. Manda o endereço aí que eu já vou mandar umas par. Professora, eu vou comprar uma caixa, tá? Os alunos lá de Paranavaí e os daqui da SMG também. Toda vez no intervalo, difícil o dia que eu ia dar aula que eu não ganhava um canudo, que eu não chegava e não tinha um canudo na minha mesa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Falaram alguma coisa de vocês voltarem no presencial? O Sancel falou alguma coisa? Ele falou que ele ia conversar, né, com o povo, mas que como ninguém tinha falado nada, ele também ficou quieto, que ele quer segurar a gente até final desse semestre em casa. Ah, entendi. Jaqueline, você está apresentando. Está aparecendo para vocês que a Jaqueline está apresentando? Desculpa! Não tem problema. É que às vezes a gente aperta nos lugares e não sabe o que é, né? Só depois que a gente fez que já aconteceu. Ah, então tá. Eu queria saber, ele não falou nada com a gente também, mas teve aluno me mandando mensagem perguntando, né? Porque já tem um decreto do Estado do Paraná que até as escolas públicas, né, vão voltar a 100% presencial. Mas se ele não falou com vocês, então é porque não tem previsão. Quem sabe no próximo bimestre, né? Eu sei que vocês estão doidos para dar uma passeada tem no que colégio. ser ano que vem, professora. Então, eu sei que até o final do ano o Bolsonaro permitiu remoto. Mas já foi, como tem aquela decisão do STF que os prefeitos e os governadores podem decidir, né? Então, como o governo do estado já liberou, então, se o diretor da instituição entender que deve voltar, né? Então, vai voltar. Mas eu não sei, Camila. Eu realmente eu não sei. Eu tô com muita saudade de voltar, mas a gente também fica naquela, né? A gente sabe também da impossibilidade de alguns alunos,
das dificuldades, né, de estar indo presencial, mas vamos aguardar aí para ver o que é. Então, deixei um material para vocês lá de resumo hoje e vou passar aqui para vocês. Então, lembrando, não vai cair o código de Hammurabi, tá? Vou só fazer uma revisão com vocês hoje do que vai cair na prova. Tá aparecendo, gente? Tá, professora. Tá. Então, vamos lá. Primeira coisa que vai cair, né? Óbvio, né, gente? Vocês viram Cidade Antiga. Só aquele capítulo que eu pedi para vocês verem, tá? Lá do Fustel de Coulanges, tá? Então, que é uma obra que trata de costumes e de pensamentos da alma e da morte, né? Eles estão muito preocupados com os mortos, né? Porque eles entendiam que os mortos é que traziam uma boa colheita, bons frutos e tudo mais, né? Eles se pregavam muito ali ao fogo sagrado, que aquele fogo tinha que ser mantido aceso, né? Feito as oferendas, né? A felicidade do morto para eles era o que tinha de mais importante. O casamento foi a primeira instituição que foi estabelecido por essa religião doméstica, tá? Esse casamento acabava não permitindo que uma família se comunicasse com a outra, era obrigatório, todo mundo tinha que casar, né, e constituir família, ter filhos, gerar um terceiro ali, né, para continuar mantendo o fogo aceso, né, o fogo ali para os mortos, tá? Após o casamento, a esposa ficava proibida de rezar para os parentes dos falecidos dela, eram obrigados a gerar filhos e esses filhos deveriam também ter laços com esse culto, tá? O casamento ele podia ser anulado por esterilidade da mulher ou eles tinham também a possibilidade do divórcio, né? Então, a gente vê, não sei se vocês lembram que eu falei, que o direito, gente, ele é um ciclo, né? Então, tem normas que são colocadas e são retiradas e depois elas voltam lá para frente, tá? Então, o divórcio, né? O casamento eu acho que nunca vai parar de existir, mas o divórcio, então, ele já existia, tá? Depois a Igreja Católica, na Idade Média, que a gente vai começar a ver nesse próximo bimestre, a gente vai ver que eles proibiram, tá? Então, anulação para mulher estéril, tá? Então, eu falei para vocês a diferença que a gente tem hoje, né? Entre anulação e divórcio, né? Anulação hoje tem que cumprir aqueles requisitos, né? O divórcio não, o divórcio já qualquer um pode pedir divórcio, tá? Mas ali no livro ele dá a entender que essa anulação e o divórcio eram as mesmas coisas, tá? Aí tem o exemplo lá que ele dá na Índia, né? Que após 8 anos, se a mulher não pudesse ter filhos, né? Já podia divorciar, tá? Se já fosse ao contrário, o marido fosse estéril, tá? Outras providências seriam tomadas e não o divórcio, né? Essa mulher ela teria que se deitar com um parente, né? Um irmão, um primo, e esse marido teria que ser substituído ali na hora do sexo. Mas o filho seria considerado daquele marido. Estão lembrados disso? Que no caso de mulher estéril era o divórcio, e no caso de homem estéril era feito de outra forma. Vocês lembram disso? Ou já tinham esquecido? Sim. Sim, lembro sim. Lembra, né? É um absurdo tão grande que a gente não consegue esquecer, né? Direitos iguais não tinham, tá? A gente não tinha essa questão de todos somos iguais perante a lei. Então, mulher estéril, divórcio. Homem estéril, a mulher é obrigada a se deitar com um parente próximo. Também havia a possibilidade do casamento de viúva que não teve filhos com o parente mais próximo desse falecido, e esse filho seria considerado
filho do falecido, tá? Para continuar rezando ali pelo fogo eterno daquele morto, tá? O nascimento de filha, né, mulher, não satisfazia o fim do casamento, né? O filho homem, o filho varão, que era chamado de o salvador do lar paterno. Por quê? Porque a mulher, quando você tem uma filha mulher, ela vai para a casa do homem, né? E lá ela vai constituir a família e não vai poder mais dar continuidade naquele fogo da família ali dela, né? Já o homem não, né? Ele vai continuar ali, ok? O celibato, né? Que é fazer voto de castidade, né? Não ter relações sexuais, era proibido por lei, tá? Era considerado uma impiedade grave e desgraça, e nessa época o celibato era punido como um delito. Então, se você matasse alguém ou quisesse ser celibatário, né? Não ter relações sexuais, você seria punido como se tivesse cometido um crime, tá? E mesmo quando deixou de ser proibido por lei, continuou proibido nos costumes. O homem não se pertencia, ele pertencia à família, ele foi gerado para dar continuidade ao culto. Então, aqui do celibato, as pessoas têm que casar e têm que ter relações sexuais, tá? Por quê? Porque elas têm que ter filhos, tá? Esse é o intuito do casamento, tá? Quer dizer, eles viam isso como o intuito do casamento, tá? Tem gente que não vê hoje em dia que isso é o intuito do casamento, mas para essa época e para muitas pessoas hoje em dia também, você não precisa casar para ter filhos, pode casar só para viver com alguém, né? E tudo mais, faz parte, tá? Que mais aqui? Por essa necessidade de perpetuação, também surgiu o princípio do direito à adoção. Então, a gente vê que a adoção também já existia lá antes mesmo do homem viver em sociedade, né? Eles já tinham esse princípio da adoção. Era o último recurso da família, tá? Então, a adoção, naquela época, quando nenhum dos dois conseguia, por exemplo, ter filhos, então eles poderiam adotar. Eles poderiam adotar uma pessoa já crescida, né? Essa pessoa vinha, ela podia se casar, e se ela já desse um filho homem, ela podia voltar para aquela família dela que ela pertencia, né? Podia ter a reversão aí da adoção, desde que ela desse um filho homem ali, tá? Mas isso aí era em último caso, quando todas as tentativas não eram possíveis, tá? Eu acho que, na verdade, eles faziam o quê? Mulher não engravidava, colocava ela para se deitar com alguém, algum parente que já tinha filhos. Se mesmo assim ela não engravidasse, daí acabava ou fazendo divórcio, e daí se esse cara casasse de novo e ele também fosse estéril, né? Daí, nessa possibilidade, eles acabavam fazendo a adoção, né? Porque, imagina, não tinha como saber se a pessoa era estéril ou não tinha um exame, né? Então, eu imagino que era assim que eles faziam. O livro não descreve direito como é que funcionava isso, né? Mas a gente calcula que era assim, né? Eles iam tentando todas as possibilidades, até que, quando visse que não tinha mais jeito, aí fazia a adoção. Direito de propriedade também já era um direito fundido na religião familiar, né? Então, já existia. Não sei se vocês estão lembrados, mas eles eram muito preocupados com o cemitério que tinha em cada família, né? Porque cada família tinha o seu cemitério. Então, eles não podiam sair daquelas terras, ou trocar ou vender aquelas terras por conta dos mortos que ali estavam enterrados, tá? E por conta dessa proteção ali dos mortos, que surgiu esse direito de propriedade privada, tá? Então, a gente já tinha esse direito de propriedade privada por conta das sepulturas, ok? Dos germanos, eles já eram proprietários da colheita, mas não da terra, né? A propriedade privada estava implícita ali na religião.
Foi a religião que primeiro garantiu o direito de propriedade, onde só o filho era herdeiro. O direito privado existiu antes de existir a cidade. Então, gente, aquele filho mais velho, quando o pai falecia, ele mandava em todos os outros irmãos, inclusive na mãe, tá? Inclusive na mãe, na avó, nos tios, todo mundo que tivesse ali sobre a guarda do pai dele, tá? Então, todo mundo teria que obedecer aquele filho, e só o filho homem que herdaria, tá? O domicílio já era inviolável, tá? E já tinham essa mesma regra para os túmulos, tá? Até hoje a gente tem essa questão da inviolabilidade do domicílio, tá? A propriedade privada era uma instituição da qual a religião doméstica não podia prescindir, né? Porque ela isolava esse domínio e a sepultura. Que mais aqui? Platão já falava que ninguém toque no marco que separa o seu campo do seu vizinho, porque o marco deve continuar imóvel, né? Ele falou isso no Tratados das Leis e ele também afirmava que a propriedade era inalienável, né? Não dava para ser vendida. Nesse período também, o corpo do homem respondia pela terra, mas respondia pela dívida, mas a propriedade não podia responder, tá? Então, a propriedade privada era um direito inviolável, superior a qualquer outro. Por quê? Por causa dos mortos que ali estavam enterrados, tá? Então, se ele fizesse alguma coisa, ele podia ser morto, ele podia ser castigado, podia ter um membro amputado, mas a terra da família dele não podia ser retirada, tá? Então, eles colocam como se a propriedade fosse um bem maior do que a vida, tá? Eles entendiam isso. Ao legislador, quando surgiu, que eles resolveram criar as cidades, né, para morar, essa legislação, ela foi, vamos dizer assim, passada para o papel, né? Então, essa legislação que eles tinham aí, esse direito patriarcal, familiar, religioso, ele passou a ser lei para todos, tá? Então, a legislação que a gente tem hoje, ela vem desse direito familiar que a gente tinha aí no Cidade Antiga. E a gente vê que tem muitas coisas disso que estão até hoje aí presente no nosso direito, né? As gens, que eram a junção das famílias, a família lá, no caso, ela era como se fosse um estado organizado, com uma religião, com direito privado, legislação própria, tá? Quando eu imagino, eu queria tanto que alguém fizesse um filme do Cidade Antiga, eu imagino que eles morassem, assim, numa grande fazenda, sabe? E daí tinham várias casas ali, e por ali eles se casavam, eles faziam a legislação, sabe? Tudo ali dentro, é o que eu consigo imaginar. Mas eles não se misturavam com pessoas de outras fazendas, né? Mas se casavam ali com as pessoas das casas ali, que eu acho que acabavam sendo algum tipo de parentesco, né? Eles também têm ali as fátrias, que são essas reuniões de vários clãs, por isso que eu imagino que eram várias casas, né? Cúrias e tribos. As cidades surgiram de reuniões de tribos que se submetiam ao deus da família mais forte, mais rica, né, gente? E numerosa. O estado de fátria passa a ser o estado de cidade, tá? Ainda assim, cada família mantinha seus cultos, seus altares, seus chefes, juízes e legislação própria ali dentro da sua casa, quando eles foram viver juntos. Já contei aqui para vocês isso, que eles resolveram viver muito juntos, né? Resolver morar perto, né? Porque eles moravam nessas fazendas afastadas e resolveram se juntar por conta dos bárbaros, né? Eles precisavam de gente ali com eles para poder estar lutando contra aquelas pessoas que vinham, roubavam, estupravam e tudo mais, tá? A cidade, a criação da cidade foi, na verdade, uma associação religiosa e política dessas famílias, tá? Então, eles tinham um culto em comum,
que era um ato religioso. E daí cada um também depois podia rezar pelos seus mortos ali dentro da sua casa, tá? A lei, nessa época, ela estava na mão dos pontífices, tá? Que eram considerados os únicos jurisconsultos competentes. As leis vinham dos deuses e, por isso, o rei, que era o pontífice, que acabava exercendo, né, a legislação. A lei não existia para escravo e para estrangeiro. As pessoas não podiam se naturalizar em outra cidade. O isolamento era a lei da cidade. Então, o que acontecia, gente? O escravo, principalmente, ele foi tratado como coisa durante muito tempo. Coisa, igual cadeira, carro, boi, tá? Foi tratado como coisa. Então, por isso que eles não tinham direito. E o estrangeiro, por mais que ele viesse de fora, ele não podia se naturalizar sendo daquela família, tá? Daquela cidade. No direito de sucessão, o pai não tinha necessidade de fazer testamento, pois o filho herda de pleno direito, né? Não tem como ele desistir ou falar que não quer ou alguma coisa desse tipo. Depois, lá no livro, fala também um pouco do Código de Manu, mas a gente vai estar vendo isso aqui mais para frente. Eu coloquei aqui, mas não vai cair na prova, tá? Já havia nesses tempos a sucessão colateral, quando o homem morria sem filhos, né? Havia indivisão do patrimônio devido à primogenia, né? Então, o filho, o homem mais velho, era o herdeiro necessário e obrigatório. O livro também vai tratar ali de uma série de revoluções para retirada de autoridades, de reis, da aristocracia, né? Que acabou iniciando essas revoluções. Amor, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, só falar, que eu estou aqui falando. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, só falar, tá? Que a prof para. Se tiver muito rápido também, não conseguir... É que esse material está no AVA, essa folha aqui eu coloquei ela lá no AVA para vocês, tá? Aconteceram alterações na Constituição da Família, graças a Deus, né? Desaparecendo essa primogenia, libertando os clientes, que eram chamados os estrangeiros, e tirando a terra da religião, unindo ela ao trabalho, surgindo assim um novo direito de posse, que não é mais o direito de propriedade, tá? Houve também a tentativa de instalação de monarquias, e em alguns lugares houve, né, a instalação dessa monarquia. O direito tornou-se público, sendo do povo o poder de promulgar leis. E daí acabou tendo revoluções, né? Teve um germe ali da democracia que acabou sendo plantado por conta disso, tá? E depois acabaram surgindo os sofistas lá na Grécia, que foram os primeiros advogados do mundo, que eram professores pagos para ensinar, e começaram a falar de uma nova justiça. Depois a gente já entra aqui em Sócrates, Platão e Aristóteles, né? A escola dos estoicistas. E aqui eu coloquei um resuminho para vocês dessa religião doméstica, né? Verificou que a primeira instituição do direito estabelecida pela religião doméstica foi o casamento, né? O celibato era proibido, divórcio só ocorria em caso de esterilidade feminina, né? Desigualdade entre filho e filha, o casamento era obrigatório e a finalidade do casamento era ter filhos para dar continuidade ao culto familiar, ok? Daqui, vocês querem perguntar alguma coisa? Tudo certo? Parece que não era tanta coisa, né, gente? A gente viu todo esse conteúdo em, acho que em 2 aulas. Ninguém quer perguntar nada? Então, vamos lá. Vamos falar, então, da Grécia e de Roma. Então, a Grécia desenvolveu-se as primeiras especulações ali de filosofia que a gente tem encontrado em documentos, tá?
foi a formação do pensamento ocidental. Foi muito importante isso para a gente. Na verdade, eu acho que por conta desses pensadores da Grécia Antiga, que a gente tem hoje as legislações e os pensamentos. Bom, Sócrates, Platão e Aristóteles são utilizados até hoje, né? E, inclusive, não é para qualquer um ler, né? Porque os livros são difíceis, né, de se entender. No campo da política, Atenas foi a responsável imediata por ter presenteado o mundo com o germe da democracia. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês aqui, vocês assistiram aquele filme Gladiador? Tem o Gladiador, não lembro se no 300 mostra, mas no Gladiador, se você, para quem já assistiu o Gladiador, aparece lá os senadores. Quem que eram esses senadores? Eram pessoas do povo, que eram escolhidas, né, pelo povo, para trabalhando por elas, né? Então, isso já é uma democracia, tá? Então, por isso que a gente fala que Atenas foi o germe da democracia, porque a democracia se iniciou ali, tá? As obras de pensadores gregos, né, Platão e Aristóteles, se tornaram, por assim, uma referência intelectual em todas as gerações que vieram, inclusive até hoje, né? Então, a gente deve ver que isso aí marcou profundamente o espírito da civilização. A Política, o livro A Política, do Aristóteles, eu acho que é uma das obras mais complexas que a gente tem. Se algum dia vocês quiserem ler, eu recomendo muito, é um livro bom, não é um livro fácil de ser lido, de ser entendido. Eu não lembro se foi esse ou se foi um outro livro que eu peguei para ler, mas a tradução no português era tão ruim que eu acabei pegando ele em espanhol para ler, porque o português estava muito difícil para ler. Eu não lembro se foi esse A Política ou se foi um livro alemão, de um escritor alemão que eu fui ler. Mas, enfim, tá? Aristóteles foi e é ainda um dos maiores pensadores que a gente teve, tá? Escreveu muita coisa sobre as cidades-estados, que seriam hoje como se fossem os estados, os países que a gente tem. Então, ele escreveu muito sobre isso da Grécia, tá? Da Grécia Antiga. O direito, nessa época, era essencialmente consuetudinários. Estão lembrados do que é consuetudinário? Vocês lembram o que é esse palavrão? Direito de costumes, não é? Isso, costumeiro, tá? Essa palavra vai cair na prova da OAB de vocês. Então, se atentem a ela, gravem ela, tá? Então, consuetudinário, ritualístico, fundado no culto dos antepassados, né? Na literatura dos filósofos gregos, né? A ideia de direito que eles tinham estava muito ligada à justiça, tá? Por isso a deusa lá do direito e da justiça, com a balança e tudo mais, tá? Então, eles desenvolveram essa ideia de consciência, tá? De uma lei eterna, imutável, né? Que vai reger o homem independente da situação, da classe social que ele estava, tá? É o que a gente costuma chamar de direito natural, que é esse direito que está dentro da gente. Então, você sabe, você já cresce sabendo, por mais que tenha na legislação que é proibido matar alguém, né? Você já sabe, você já cresce com aquilo, né? Que você não pode matar, que você não pode maltratar. Tem vários crimes aí que não estão positivados, mas que a gente sabe, né? E isso a gente chama de direito natural, tá? Que também é acreditado para os gregos. Eles também deram o início ali do que é constitucionalismo, desse constitucionalismo que a gente tem hoje, porque eles acabavam pensando num direito onde todos os cidadãos iam ter noção daquilo, iam saber dos seus direitos, tá?
que as pessoas tivessem consciência, uma consciência mais apurada dessa vida pública, tá? Do que o Estado podia fazer, do que o Estado não podia fazer, tá? O direito não era só parte do regime do governo, tá? Isso era uma necessidade, uma utilidade que eles tinham. Aí eu coloquei aqui que o José Reinaldo de Lima Lopes, ele chama a atenção, o costume de aprender decor, né? Decorando, cantando, né? Então, os gregos, eles faziam poemas com legislações, né? As pessoas eram ensinadas a conhecer a tradição política jurídica. Isso aconteceu principalmente com as leis de Solon, tá? Como se a gente fosse pegar hoje um vade-mecum, né? Uma lei, uma legislação, a CLT, o Código Penal, a própria Constituição. Isso era fonte de prazer e de instrução, tá? As pessoas tinham prazer em estar lendo aquela legislação, ok? Então, principalmente ali com Solon, tá? Muito disso por conta da filosofia socrática, tá? Que a maioria das pessoas nesse tempo, elas sabiam ler, tá? As técnicas próprias jurídicas dessa época eram do logógrafo. O que era esse logógrafo? Era um redator de discursos forenses. Então, ele fazia pedidos, defesas, sentenças, tá? Ele só redigia. Lembrem-se, tá? A pessoa do advogado que a gente tem hoje, né? Essa pessoa paga para estar advogando para a gente, era uma coisa mal vista, tá? Trabalhar por dinheiro, principalmente aí na época desses pensadores, era uma coisa muito mal vista, tá? E também tinha outra questão. Quando você fazia defesa de alguém, eles entendiam que aquela pessoa seria cúmplice, tá? Então, eles achavam melhor não se envolver. Então, eles só redigiam os textos, tá? E a própria pessoa que ia lá ou fazer o pedido ou fazer a defesa, ela que acabava lendo, tá? O direito ateniense é, sem dúvida, aquele mais bem servido de fontes dentre todas as cidades que pontilharam a imensa Hélade, né, que é a Grécia. O primeiro aspecto a chamar a atenção de qualquer interessado nos estudos da lei da Grécia antiga diz respeito ao sofisticadíssimo organização judiciária que eles tinham, né? Eles já tinham tribunais com as competências jurisdicionais específicas, né? Então, por exemplo, o Areópago, isso aqui cai na minha prova, hein? O Areópago era o mais antigo tribunal e, de acordo com a lenda, ele foi instituído pela deusa Atenas por ocasião do julgamento de Orestes. Ele se transformou numa corte de justiça, num conselho político, né, que vivia vigiando a cidade e as leis. Nesse período aí, no século IV, esse Areópago, ele só julgava casos de homicídios com premeditação, incêndio e envenenamento. Eu acho que é isso que eu pergunto na prova, tá? Quais são os crimes que podiam ser julgados no Areópago? Então, era homicídios com premeditação, casos de incêndio e de envenenamento. Josi, tá aberto seu microfone. Você quer falar alguma coisa? Josi? Não, eu brilho danado. Então, do Areópago, anotem aí, tá? As leis de Atenas depois passaram a ser escritas, tá? E revelam a preocupação dos governantes com a conservação da cidade e do bem-estar, que é o que a gente vê muito hoje na Constituição, né? A Constituição tem muito disso, né? Como que as cidades têm que funcionar, como que os cidadãos têm que ser tratados, tá? Então, vem muito daí o que acabou indo para o direito romano
e que veio para a nossa legislação, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Os dois principais legisladores, que também cai isso na minha prova. Então, Drácon, que foi ali de 620 a.C., que fez as penas draconianas, estão lembrados disso? Que são as penas severas, né? Toda vez que você vê pena draconiana, lembra de pena severa, tá? Então, consistia na aplicação da pena de morte para a grande maioria dos delitos, que lhe valeu a reputação de sanguinário, tá? Hoje, esse termo lei draconiana, para os direitos, é quando a gente quer se referir a uma regra cruel, desumana, excessiva, tá? E por esses motivos, Solon, que foi rei, né, e fez a legislação aí de 638 a 558 a.C., foi designada a promover uma grande reforma que se estenderia ao campo jurídico, tá? Então, ele tirou a pena de morte para muitos crimes, ok? Agora aqui falando daquele filme 300, né? Do homem espartano, aqueles homens maravilhosos, com aqueles tanquinhos maravilhosos, né, gente? Que pertence à Grécia, né? Esparta é uma das cidades-estados da Grécia. Lá, os homens, desde os 7 anos, eles já começavam num treinamento para as Forças Armadas. Então, toda vez que a Grécia se envolvia em alguma guerra, alguma coisa nesse sentido, quem eram chamados para guerrear? Principalmente os espartanos, tá? Por conta disso, as leis ali de Esparta, ela autorizava o rechaço paterno às crianças portadoras de deficiência, tá? Então, o pai podia lançar um bebê de um penhasco, se ele imaginasse que aquele filho lá ia ter alguma deficiência física, mental, né, que fosse gerar algum empecilho para essa carreira militar, tá? E hoje, até hoje, isso acontece ainda, né? A gente tem muitas tribos indígenas aqui no Brasil, que as mulheres, quando veem que o filho nasce com alguma deformidade, alguma coisa nesse sentido, elas abandonam aquela criança na floresta, né, para ela morrer, porque aquela criança ela vai ser um fardo para a tribo, né? Porque na tribo todo mundo trabalha igual, todo mundo tem a sua responsabilidade. Então, quando vem uma pessoa que não consegue andar, que não consegue fazer, ela vai atrapalhar esse sistema. Eu já vi reportagens, documentários de indígenas que acabaram saindo das tribos porque elas não tiveram coragem de abandonar o filho na floresta, né? Filho cadeirante, por exemplo, né? E daí elas acabavam abandonando a tribo para poder cuidar desse filho que tinha alguma deficiência. Esses espartanos, então, eles eram mestres no cultivo das tradições cívicas, tá? E amavam com fervor a sua pátria, tá? Eram xenofóbicos por excelência, tá? Só gostavam de espartanos, só de pessoas iguais a eles, tá? Então, não era toda a Grécia que pensava assim, tá? Mas os espartanos eram dessa forma, tá? No entanto que até as mulheres espartanas, eles tratavam elas muito bem, porque só mulheres espartanas poderiam gerar homens espartanos, tá? Aristóteles, ele falava que esse direito espartano sofreu alguma influência do direito cretense, né? Da cidade de Creta, apesar dele não explicar muito isso nos livros dele, tá? Mas a gente sabe que tinham ali um conjunto de leis muito parecidas, de Creta e de Esparta. A Grécia também conheceu uma espécie embrionária de direito internacional. O que acontecia? Vinham muitos navios de fora, de outros países,
e ela precisava ter uma legislação para organizar aquilo lá, tá? Então, por isso que eles também tinham ali o início de um direito internacional, tá? Aí depois aqui eu coloquei que o fato de cada cidade-estado ser completamente soberano contribuiu para a construção de um efeito ideal intencionalista entre os gregos. É como se a gente fosse falar, por exemplo, dos Estados Unidos. A gente tem o país Estados Unidos da América. Só que lá, cada estado tem autonomia para fazer legislação penal, civil, tributária, né? Então, essas cidades-estados, quando a gente fala, era nesse sentido, tá? Então, isso já acontecia na Grécia. A maior fonte, a maioria das fontes do direito grego, elas foram perdidas, a gente não tem um código, que nem, por exemplo, a gente tem lá de Hammurabi, tá? O que a gente tem muito é esses escritores, Sócrates, Platão, que apesar deles não escreverem de direito, a gente via que eles escreviam sobre como a cidade funcionava, tá? Então, a gente acabava entendendo como é que funcionava o direito deles. Mas a gente não foi encontrado nenhum código dos gregos, tá? Ali eu coloquei de Sócrates, né? Que ele viveu de 469 a.C. a 399. Foi um filósofo ateniense do período clássico, acreditado como um dos fundadores da filosofia ocidental. Seus alunos escreveram sobre ele. Sócrates não escreveu, tá? Quem escreveu tudo foi Platão e Xenofonte. E ele morreu ao tomar um veneno chamado cicuta, tá? Platão, que foi aluno de Sócrates, fundou a escola de filosofia com o propósito de recuperar e desenvolver os pensamentos do Sócrates, ok? Aqui terminamos ali a Grécia. Depois eu coloquei mais algumas coisas aqui, tá? Da Grécia, de Espartas ali, Atenas, né? Os 3 períodos que a Grécia é dividida, né? O arcaico, o clássico e o helenístico. Nesse período morria-se muito cedo, né? Os escravos, eles não necessariamente trabalhavam só na agricultura, eles poderiam trabalhar também em órgãos públicos, não havia distinção nos trajes, né, entre escravo e não escravo, era um uniforme para toda a classe. O roubo dessas roupas já era crime previsto por lei, e para os gregos, nesse período aqui, a escravidão não era algo natural, era um fato da vida. Por quê? Porque você poderia nascer livre e se tornar escravo, tá? Então, não era algo, nasceu de escravo, vai ser de escravo. Isso também podia ser considerado um fato, tá? Mas você poderia nascer livre e acabar se tornando um escravo, tá? No direito de família deles já existiu o divórcio, e o direito entre homens e mulheres era igual, tá? E eles também tinham essa previsão do abandono de crianças como um ato legal. Drácon foi o primeiro legislador ateniense, né? Seu código foi feito para Atenas. Já os de Solon eram ensinados como literatura jurídica, fonte de instrução e prazer. Nessa lei de Solon, houve a abolição da escravidão e foi colocado um limite à extensão das propriedades, além de outras reformas que Solon acabou fazendo. Depois eu coloquei ali do logógrafo, que a gente já falou. Sócrates para Platão e Aristóteles. Em Atenas havia 2 órgãos de jurisdição, a Assembleia e o Aerópago. Os discursos forenses eram dirigidos para grandes grupos, como se fosse a Câmara, o Senado, que a gente tem hoje, tá? Não havia execução judicial e nem polícia judiciária, tá?
Quem fazia os discursos para os tribunais era considerado indigno, porque eles recebiam dinheiro, né? Foi o que eu falei para vocês, então eles acabavam se mantendo oculto, né? O advogado, propriamente, ele não existia, porque ele era visto como cúmplice, e quando você buscava os tribunais para ter uma resposta, ou ele ia te falar sim ou não, né? Ou inocente ou culpado, tá? E em 403 a.C., criou-se a obrigatoriedade dos recursos, tá? Eles podiam ser feitos por escrito, os juízes podiam ser testemunhas em processos, as partes poderiam depor por escrito ou pessoalmente, e se um escravo fosse depor, antes de depor, ele tinha que ser torturado, tá? Os crimes públicos eram denunciáveis, qualquer um podia fazer essa denúncia através de uma petição, tá? O medo da impunidade era muito grande, então qualquer pequena ofensa, eles entendiam que podia desarranjar a cidade. Então, eles punem absolutamente tudo. O direito começa a se positivar, né? A ser escrito e se laicizar. Separar da religião, tá? Os contratos gregos já eram consensuais e diz que os romanos vão à Grécia para aprender a fazer esses contratos, tá? Na verdade, não foi só os contratos, muita coisa de direito civil, ok? Então, vamos ali para Roma. Gente, aqui da Grécia, alguém quer perguntar alguma coisa? Nossa, 8h15 já. Ainda bem que não vai cair o código de Hammurabi, né, gente? Então, vamos lá, Roma. Roma tem um perfil individualista, né? O direito de Roma tem um perfil individualista, principalmente ali porque eles estavam muito preocupados com o direito privado, tá? O rei, na época que eles tinham um rei, o rei era o único magistrado. Já na época da República, existiam alguns cargos que exerciam essa função dos magistrados, né? Os pretores, os juristas. A partir do século IV a.C., o direito começa a se afastar da religião, mas em Roma isso não quer dizer que está acontecendo uma democratização, igual aconteceu, diferente do que aconteceu na Grécia, tá? Quem eram esses juristas? Eram pessoas notáveis, fidalgos, né? Que prestam serviço dando conselho a pretores, amigos, clientes. Eles também não advogavam no foro, porque lá também era visto como indigno, tá? Sua remuneração não era em direito, mas era em influência e prestígio. Eu imagino que eles deviam ganhar, tipo, frango, gado, sabe? Ouro, alguma coisa nesse sentido. Então, eles davam conselhos sobre contratos, negócios, algum caso novo, alguma legislação nova, auxiliavam juízes, tá? Auxiliavam na feitura das constituições imperiais, e eles reduziam aquilo ali por escrito. No período da República, tá? Alguns juristas foram professores, e provavelmente por conta disso que hoje a gente tem livros de direito, tá? Os primeiros livros que a gente tem de direito, ele vem do direito romano, tá? Por conta disso, que alguns juristas eles foram professores de direito. Meu pai. Você quer alguma coisa, pai? Aí a gente falou do nosso queridíssimo Justiniano, né? Que ele manda fazer uma grande obra de recompilação dos clássicos, né? Estão lembrados? Acho que eu coloquei uma atividade sobre ele, né? Então, eles tinham leis que eram votadas na Assembleia, tinham outras que eram propostas por magistrados, e cada um ali, dependendo do período que você der uma lida, você vai encontrar alguma coisa da forma que aquela legislação era feita. Tinham os senatos consultos, que davam opinião sobre alguma determinada matéria,
os atos dos imperadores, que seria o que hoje a gente chama de Constituição, os julgamentos, que hoje a gente chama de sentença, na época eram chamados de decreta, a rescripta, que se tratava das respostas a consultas feitas por magistrados, e os magistrados também podiam fazer os editos, e os pretores os expediam para proteção ali de novos direitos. Em 95 a.C., tentaram organizar ali o direito em grandes gêneros e classes, mas foi só Justiniano mesmo que acabou fazendo, tá? Como Roma tomou alguns lugares gregos, a filosofia grega passou a fazer parte do pensamento jurídico romano, falei isso aqui para vocês, né? Então, eles copiaram muita coisa do direito grego. O direito privado, lá de Roma, está diretamente ligado à família, na sociedade romana em particular, tá? Então, eles mantêm a família ali como unidade produtiva. O direito de propriedade também já é uma espécie de jurisdição, porque já comandava as coisas e as pessoas de uma família, até hoje, né, isso acontece. E sobre pessoa jurídica, os romanos não trataram desse assunto, tá? O casamento dos romanos podia ser de duas formas, com manu ou sine manu, dependendo se a esposa ia ficar sob o poder do seu marido ou não, tá? E as regras eram diferentes para os romanos, de castas diferentes e com estrangeiros. A duração do Império Romano foi de 753 a 565 a.C., terminou com Justiniano, tá? Ele que criou essa legislação, juntou todas as normas que tinha, né, sobre todos os assuntos, e fez o Código de Justiniano. Então, esse Código de Justiniano tinha o Códex, né, que recolhia as leis imperiais, o Digesto, ou alguns autores também chamam de Pandectas, que era a compilação de mais de 1.500 livros de jurisconsultos da época, as instituições, que eram os livros destinados ao ensino do direito, né, um material didático, e as novelas, que eram um compêndio, né, das constituições imperiais mais recentes do Justiniano. Sushi! Olha esses cachorros, gente. Tá? Então, o Código de Justiniano é formado por esses 4 livros. E ele é o que mais influenciou a gente, tá? Ele influenciou o direito alemão e o nosso Código Civil é baseado no Código Alemão, tá? Aqui a foto que eu tinha colocado para vocês já em aula, né? Desse Corpus Iuris Civilis. Aqui é a divisão do direito romano, isso aqui cai na prova, tá? Cai divisão, cai fontes, períodos eu não lembro se cai. Não tenho certeza. Então, o direito romano era dividido em ius publicum, que era aquele que organizava a república, e ius privatum, que era aquele que cuidava dos interesses dos particulares. Daí, dentro desse direito privados, ele se subdividia em ius civilis, que eram quando era relação entre romanos, e o gentil, que era aquele direito de todos os povos, porque a Roma dominou, né, grande parte da Europa, e o ius naturale, que era aquele para todos os racionais, né? Inclusive escravos e bárbaros. Por quê? Porque escravo não era visto como gente, tá? As fontes do direito romano. Então, eles tinham 2 tipos de fonte. A fonte escrita, tá? Que eram principalmente as constituições imperiais, e o ius non scriptum, que era o direito não escrito. São as normas primitivas, que é o que a gente chama de direito consuetudinário, que era aquilo que era feito costumeiramente. Os períodos do direito romano, então, a gente tinha ali a realeza, a república, alto império, baixo império e o período bizantino. Depois vejam, principalmente, as classes desses períodos, que eu acho que foi o que eu coloquei na prova. Beleza? Professora. Diga, Marcos. Eu queria perguntar para todos. Na disciplina da professora,
só tem lá fórum. Não tem. É só. Só fórum. Eu falei, só fórum. Porque daí dos outros professores, uns colocam, deixa só fórum, outros. Eu falei, será que é eu que é o problema? Porque sempre eu estou ligando lá, tem alguma coisinha, né? Não, eu não. E a de hoje eu não coloquei, tá, gente? Só lembrando vocês que eu avisei no começo, para quem não tinha chegado, eu não coloquei ainda. Não, mas vai ter, depois a gente vai ter, né? Mas já que a aula aqui, a gente lendo lá, eu acho que consegue. Eu postei, Silvio, esse texto, inclusive, que eu estava aqui, ele está lá na aula de hoje, tá? Qualquer dúvida, vocês podem pegar ele lá, que ele tem tudo. Não coloquei código de Hammurabi, porque vocês viram, é muito conteúdo, né? É muito conteúdo, então não coloquei o último conteúdo da semana passada. Professora? Não, Noemi, não vou passar atividade, não. Diga, Marcos. Lá no Louvre, a parte do Egito, a professora chegou a entrar? Eu só fui na do Egito, você acredita? No Egito, e fui também lá na parte italiana, para ver a bendita da Mona Lisa. Porque isso aí não tem jeito, né? Viu? A questão é o seguinte, muitas peças dali, segundo foi da campanha do Napoleão, né? Que trouxe do Egito. Isso. Nossa, mas o Egito tem uma riqueza, assim, né? Até hoje eles estão descobrindo coisa lá. Meu. Tem. Eu vi várias tumbas lá que eu falava, gente, não, mas não pode ser isso aqui original. Não, e assim, tem corpos mumificados lá, né? E até hoje, os cientistas não sabem ainda que tipo de material, qual que era a mistura que eles utilizavam para aqueles corpos estarem em perfeito estado de mumificação. Porque a gente, hoje em dia, não tem nada assim, né? E tá tudo lá. E a maioria foi Napoleão, por conta da invasão que ele teve, né? Ele invadiu vários países da Europa. E daí ele trouxe a maioria daquilo lá. Tem muita coisa que está no Louvre também, porque eles querem que fique no Louvre, entendeu? Porque é um museu. Acho que é um dos museus mais famosos do mundo, se a gente não for falar o mais famoso. Eu não sei se vocês já viram fotos do Louvre, eu acho que durante a pandemia estava tendo até visita guiada pela internet. O Louvre, ele é em U, como se fosse um U, assim. E para você visitar todas as partes lá, eu acho que deve demorar uns 3, 4 dias. Ele é muito grande, ele é muito grande, ele é muito grande. Eu só consegui ver essas duas partes e levou um dia inteiro, tá? Levou um dia inteiro. Ele é muito, muito grande. Mas teve muita coisa que eu não vi, que eu queria ter visto. Eu vi aquelas obras italianas, a Vênus de Milo, aquelas estátuas, sabe, de mármore, granito, que são maravilhosas. A Mona Lisa, que eu nem sei se o dia que eu fui, se era a Mona Lisa original, né? Porque eles não deixam só a original lá por conta da luz e tudo mais. Vi também um outro da Santa Ceia também, que eu acho que é do Leonardo da Vinci, né? Vi lá também. E daí passei pelo Egito na hora de sair, que daí eu vi bastante coisa do Egito lá. Mas é isso. O código de Hammurabi mesmo, eu devo ter passado por ele, mas não devo ter me atentado. Mas se quem quiser, tem vídeo lá, coloca, tem um rapaz que vai lá e mostra tudo. Tem a visita guiada, né, que eles falam, mas eu não sei se é em português, como é que é, mas dá para vocês entrarem. Eu não sei se é coisa de professor de arte, assim, mas tem alguns que falam assim, perguntam assim, tá no Louvre? Fala, não tá, então não é arte. Se tá no Louvre, agora, porque esse pós-modernismo, sabe, aquela coisa louca lá, tem que estudar, tem que falar, mas é fogo. É o contemporâneo, né? Então... pelo amor de Deus, aquela do Deschamps lá de deixar o cachorro morrer como arte, passando fome, ainda bem que pararam com essa brincadeira, é coisa assim que não dá mais, né? Tem aquele MON, né, Museu de Arte Moderna nos Estados Unidos, que eles têm arte, tipo, feito com privada, sabe? Umas coisas privada no chão, não, a privada no teto, uma da obra do Deschamps, e o chuveiro no chão. O que é isso? E é arte, gente, é caríssimo, tá? Bom, valeu. Tá bom, então?
Tudo pronto. Professora, sobre o direito romano para a prova, teremos o direito, fonte, os períodos e qual outro item que falou para estudar? Ixi, Antônio Carlos, aí você me pegou, hein? Vocês lembram aí o que eu falei? É um último, depois que terminou ali ó, o período, e é bom vocês lerem também esse outro item que eu esqueci. Ah, ali nas classes dos períodos. Cada período tinha um tipo de classe. Eram as classes ali dos períodos. Mas tá gravado, vai ficar gravada essa aula também? Vai ficar gravado. Já vou baixar ela agora, aí eu subo ela no YouTube e depois coloco o link lá para vocês. Tá bom? Beleza? Você é obrigada a fazer a prova assistindo essa aula, né, Pro? Ai, que malvadeza, Nicole, não tem nem vergonha. É igual meus alunos do 4º ano falam assim, ai, professora, eu mandei fazer meu TCC, vontade de zerar o trabalho. Essas coisas a gente não pode contar, né? Aquelas. Ah, mas a gente sabe também, quando lê, a gente sabe, né? A gente já desconfia. Enfim, meus queridos, quarta-feira começa a prova de vocês. Uma boa prova para vocês, bons estudos. Prof, esse bom? material vai estar no AVA? Já tá, Larissa. Ô, Larissa, pelo amor de Deus. Tá bom, obrigada. Por nada. Ô, Vitória, para de Ô, tirar. Vitória, você para de ser chata, tá? Agora enche o saco dela. A Eu não quero Vitória mais falar com adora você encher pro resto o da saco noite. de todo mundo. Quero ver quando voltar no presencial. É, deixa ela. Vamos fazer um pix para a professora comprar canudo, para ela ficar bem mansinha. Eu já sou mansa, Não, vou colocar gente. a cadeira da Vitória lá do outro lado da sala. Ai, gente do Você não céu. tem vergonha na cara de falar um troço desse, não? Meus amores, Vergonha boa na cara, prova não, para tá beleza vocês. A gente se encontra daqui 15 dias, tá bom? Beijo. Boa Tchau. prova. 15 dias. Vitória, te amo. Porque também te amo, porque segunda-feira que vem não tem aula, é prova. Ah, sim. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Obrigado.